O próximo Papa será o Anticristo? Este é o assunto do nosso vídeo de hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Samir e este vídeo é uma sugestão, um pedido de um dos meus seguidores aqui, inclusive um dos seguidores bem antigos do início do canal, que é o Fernando. O Fernando fez essa sugestão e hoje eu estou respondendo então a sugestão dele e eu vou falar sobre este assunto. Será que o próximo Papa será o Anticristo? Este é um assunto que se tornou polêmico agora nas redes sociais por ocasião da morte do Papa Francisco. E eu quero então aqui trazer um esclarecimento com fundamento bíblico e você vai aprender então algo muito importante sobre esta questão. Quero agradecer desde já a sua atenção, agradecer a todos vocês, queridos irmãos e irmãs que são inscritos no meu canal. Obrigado a vocês que oram por mim, obrigado também a todos vocês que contribuem com o meu ministério. O meu desejo e a minha oração é que Deus os recompense a todos abundantemente. Também, se você gostar deste vídeo, se ele vai te esclarecer, vai te trazer mais conhecimento e esclarecimento, por gentileza, deixe o seu like, não te custa nada, é muito rápido e fácil de fazer. Se você ainda não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e acione o sino ali na opção todos os vídeos para que o YouTube lhe venha sugerir os novos vídeos. Também deixe o seu comentário, sua sugestão para um próximo vídeo e compartilhe com seus irmãos, amigos, grupos de igreja esse vídeo. Tenho certeza que ele vai abençoar muitas pessoas, vai esclarecer muitas pessoas. E na segunda-feira, atendendo também o pedido aqui de uma seguidora do meu canal, estarei falando sobre a visão do profeta Ezequiel. Não perca, segunda-feira então estarei falando sobre a visão do profeta Ezequiel. Muito bem, irmãos, vamos ler o texto onde podemos embasar aqui o assunto que vamos tratar no dia de hoje. E esse texto encontra-se no livro do Apocalipse, no capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo de número 10, que nos diz assim: E são também 7 reis, 5 já caíram e um já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é, e ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Muito bem, meus irmãos, depois da morte do Papa Francisco, muitas especulações surgiram na internet. E como eu disse no vídeo anterior, eu quero reafirmar aqui, irmãos, a maioria das pessoas que tem canal no YouTube hoje e usam de temas sensacionalistas só querem realmente visualizações e a monetização dos canais. Eles querem o lucro, é claro. Então eles não têm nenhuma preocupação e nenhuma responsabilidade com o conteúdo que estão passando. E eu quero te dar um conselho pastoral: evite este tipo de conteúdo sempre sensacionalista. Procure vídeos e
YouTubers que são pastores ou que são professores, pessoas que têm responsabilidade e que transmitem um assunto com base na palavra, com equilíbrio e que não traz confusão, pelo contrário, vai esclarecer. Se você seguir esse tipo de canal, o que vai acontecer com você? Você não vai aprender nada e você vai ficar cada dia mais confuso. Porque um determinado youtuber sensacionalista traz toda aquela montagem com figuras e tal, até canais muito bem feitos, muito melhores do que o meu, tem edição, etc. O meu é muito simples, é feito aqui com um celular, numa hastezinha aqui, não passa disso. Por enquanto eu foco no conteúdo e procuro trazer conteúdo bíblico com responsabilidade e equilíbrio, porque diferentemente dos demais youtubers, eu sou um pastor que exerço o ministério local e tenho, em primeiro lugar, para com Deus a responsabilidade de tudo que eu prego e ensino, sabendo que naquele dia eu irei prestar contas a Deus de cada palavra ensinada. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa responsabilidade, esse temor e não estão preocupadas se elas vão colocar pessoas a perder. E eu falo isso por experiência. A internet é uma grande ferramenta e pode ser usado como uma fonte de bênção, mas é um terreno minado, extremamente volátil e perigoso, que você tem que tomar cuidado. Então, seja criterioso. Seja bereano, escolha bem o que você vê, porque é o que você vê e ouve que alimenta a sua alma. E as pessoas, quando começam a ver conteúdos sensacionalistas, do tipo como rodava há poucos dias atrás, de 3 noites de escuridão, pessoas dizendo, guarde alimento, estoque velas, faça isso, faça aquilo. Isso causa um pânico nas pessoas. E nós temos que ter responsabilidade, nós precisamos, acima de tudo, estar embasados e alicerçados na palavra de Deus. Do contrário, nós vamos apenas nos confundir. Então, por ocasião da morte do Papa Francisco, surgiram muitos vídeos dizendo que o próximo Papa será o Anticristo. E muitas pessoas então ficaram em dúvidas. Observe como que as pessoas não conhecem. E por absorver um conteúdo não verdadeiro, vai gerar o quê? Preocupação e confusão e nenhum esclarecimento. Muito bem, eu tenho lido um texto aqui onde podemos embasar a vinda do anticristo e a relação dele com o governo mundial que vai estar em vigência. E nós só podemos fazer isso pegando um pequeno contexto para poder entender o texto. Então, o pequeno contexto que eu peguei é esse do capítulo 17 do livro do Apocalipse, a partir do versículo de número 10, que fala ali sobre 7 reis, 5 já haviam passado, ou caíram, como diz aqui o texto, um era, ou seja, um estava em vigência no tempo em que João era vivo, o outro ainda haveria de vir. Então, queridos, que reinos são estes? São 7 reinos e mostra-nos um 8º que viria, ou seja, 5 haviam passado, o 6º reino estava em vigência no período em que o João estava vivo e recebeu a revelação do Apocalipse. Viria um 7º reino, um 7º governo mundial, que este governo daria o poder a um 8º rei, a um 8º governante mundial, e este seria então o último antes do verdadeiro governo e verdadeiro rei governar aqui, que é Jesus Cristo, e que fará isto no milênio. Muito bem, o primeiro reino de que está retratando aqui a palavra, dos 5 que já passaram, é o reino do Egito, que oprimiu o povo de Deus por um período de aproximadamente 400 anos, e que, sabendo que o povo crescia e conhecendo profecias que um grande líder se levantaria entre eles, mandou matar as crianças
no período do nascimento de Moisés, que foi salvo pela sua mãe, colocando no cesto e lançando ele nas águas do Nilo, que foi pego ali pela filha do faraó e foi criada por ela, ou criado por ela, melhor dizendo. E se você quiser ler esse assunto, está em Êxodo, no capítulo 1. O segundo reino que está retratado aqui no livro do Apocalipse é o reino da Assíria, que destruiu as 10 tribos do norte de Israel. Isso aconteceu por volta do ano 722 a.C. E se você desejar ler o assunto na íntegra, está em 2 Reis, no capítulo 15. Então, a Assíria é o segundo reino. O terceiro reino é a Babilônia, que destruiu, né, Jerusalém e o reino de Judá também por volta do ano 586 a.C. Ali foi destruído o templo, foi levado todos os objetos sagrados, os utensílios do templo para a Babilônia. E ficou a terra, então, totalmente arrasada. Se você quiser ler esse texto na íntegra, está em 2 Reis, capítulo de número 25. O quarto reino que registra aqui no livro do Apocalipse, que também já havia passado no tempo de João, é o reino da Pérsia, Medo e Pérsia, que foi os que dominaram ou destruíram o Império Babilônico, que quase exterminou o povo de Deus, por ocasião daquela conspiração de Amã para destruir o povo de Deus. E então Mardoqueu, ou tem traduções que usam a expressão Mordecai, junto com a rainha Esther, foram até o rei, houve um clamor, um jejum e tal, e Deus deu um livramento. Então a Pérsia, a Medo e Pérsia, que dominaram, venceram o Império Babilônico, é o quarto reino. Essa história toda está no livro de Esther, mais precisamente no capítulo 3, do capítulo 3 ao 9. E o quinto reino é o reino Seleucida, que estava sobre a liderança de Antíoco Epifânio. Este rei foi um rei muito severo. Ele entrou no templo de Deus, matou uma porca no altar, profanando o templo. E Antíoco Epifânio, conhecido também como Antíoco IV, ele é um tipo do anticristo, uma figura do anticristo, um homem extremamente mau, que odiava não só o povo de Deus, mas tudo que era objeto de adoração. Essa é a descrição que Paulo traz nas suas cartas, mais precisamente nas epístolas aos Tessalonicenses, sobre o anticristo. O sexto reino era o reino vigente nos dias de João, que era o Império Romano, que, como vocês sabem também, oprimiu o povo judeu, que é povo de Deus, e perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. O sétimo reino, queridos irmãos, é um reino que vai surgir no tempo do fim, agora no tempo que estamos vivendo. Este reino, ele será composto de 10 reis, como diz aqui o texto que eu li, que por um pouco de tempo, aqui a expressão bíblica, numa linguagem figurativa, escatológica, diz por 1 hora. Então, o sétimo reino será um governo mundial que dará poder a 10 reis. Na nossa escatologia, nos meus estudos, nós vemos isso como a União Europeia. A União Europeia é o ressurgimento do Império Romano. E nós observamos hoje a geopolítica do mundo e tudo está indo nessa direção. Observe que depois que o Donald Trump voltou a governar os Estados Unidos, a geopolítica do mundo começou a mudar e a Europa está procurando se unir e se fortalecer. Ela formará, sim, um reino que no futuro breve terá uma grande influência mundial e será composta de 10 confederações, 10 países que estarão ligados ali, descritos aqui no livro do Apocalipse. Então, este sétimo reino, por sua vez, composto de 10 reis,
dará poder ao oitavo, que é o anticristo. Aí sim, nós vemos o anticristo surgir no cenário mundial. Então, nós entendemos que o sétimo reino, que será o último reino antes do reinado de Cristo, ele vem da Europa, mais precisamente ele será a União Europeia, que já tem uma moeda e que já tem a proposta, inclusive sugerida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, de criar um exército europeu, e não temos dúvida que isso vai andar nessa direção, principalmente pelo afastamento dos Estados Unidos, que sempre foi o grande provedor militar e protetor da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Observe que para entender escatologia não basta ler a Bíblia e chutar informações. É necessário ter um bom conhecimento de geopolítica. E quando você tem esse conhecimento olhando para a Bíblia, você vê a escatologia acontecendo todos os dias diante dos seus olhos, porque é uma matéria dinâmica. Então a União Europeia ela vem como o ressurgimento do Império Romano. E ela será formada por 10 reis, 10 pessoas que vão governar. Estes 10 darão poder a um que é o que chamamos de anticristo, e que vai governar por um pouco de tempo, vai trazer uma falsa paz ao mundo, vai fazer uma aliança entre Israel e palestinos, vai resolver aparentemente alguns problemas do mundo, mas dos 7 anos da grande tribulação, nos 3 anos e meio finais, ele vai mostrar definitivamente as suas garras. Mas uma coisa interessante eu quero que você entenda, o anticristo ele surge, mas ele terá junto com ele um outro personagem importante que está nas profecias bíblicas, chamado falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta é um líder religioso com influência e poder mundial. Eu não vou falar aqui abertamente para vocês, é claro, mas quem é inteligente já vai entender. E vocês sabem que só há um líder mundial, um líder religioso, que exerce influência entre outros governos. Esse líder mundial, por ocasião do ressurgimento do sétimo reino, que dará poder a um oitavo rei, dos 7 reis que darão o poder a um oitavo rei, chamado de oitavo, o falso profeta terá o papel de legitimizar ele religiosamente. Então, há um líder religioso de uma religião que exerce influência global, mundial, respeitado por presidentes, por estadistas, por reis, sheiks e assim por diante, que fará o papel de validar o anticristo no âmbito religioso, mas ele permanecerá só nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, e ele vai liderar ali uma união de religiões mundiais, será a religião apóstata. Essa é a grande meretriz que vemos no livro do Apocalipse, é uma religião apóstata e não é uma religião específica, embora ela será encabeçada por uma religião que tem maior autonomia no mundo, mas unirá todas as religiões debaixo de uma única bandeira, e a bandeira será o amor, entre aspas. Hoje nós já vemos todo esse cenário acontecendo, já foi construído 3 templos grandes, representando as 3 maiores religiões monoteístas. Isso já foi construído, inaugurado, inclusive pelo Papa Francisco. Um templo católico, um templo judaico e um templo islâmico. Essas são as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que vão unir ainda outras tantas que virão e se agregarão, e aí você pode levar a sua imaginação bem longe e imaginar que praticamente todas as religiões se unirão ali. Esta será a religião oficial do governo mundial, deste governo altamente vigiado, protegido, e que terá
qualquer pessoa que se opõe a esta religião mundial, que diz que todos os caminhos levam a Deus e etc., as pessoas que se oporem serão chamados então de extremistas, fundamentalistas. E este livro aqui, chamado Bíblia, nesta época será proibido, perseguido, possivelmente reescrito pela inteligência artificial. Digo possivelmente porque aqui não temos uma certeza, mas a vontade está por aí. O que não falta é pessoas dizendo que deve ser reescrita a Bíblia, retirando dela o que se chama de discurso de ódio. Por isso você vê muito na internet hoje, mesmo no âmbito político, essa narrativa de discurso de ódio. Quando você discorda de alguém, então você é um fundamentalista, né? Com discurso de ódio, você é um negacionista. Tudo isso está acontecendo em preparação para o que vem aí, e não está longe de acontecer. A eleição de Trump tem um papel importantíssimo no jogo de xadrez mundial escatológico. Fez com que comece um novo alinhamento de países que vai propiciar uma maior união da União Europeia, realmente uma criação de um exército, realmente a criação de uma polícia da União Europeia, proposta também do presidente da França, Emmanuel Macron. Então tudo anda nessa direção. E o que eu posso adiantar para vocês, segundo o meu entendimento, é que o anticristo ele vem de dentro da União Europeia, ou seja, do ressurgimento do Império Romano. Será um governante político que tem linhagem judaica, que terá apoio total de um líder mundial que estará em vigência naquela época, um líder religioso, como eu já disse, que vai legitimar ele no âmbito religioso, olhando para o cenário mundial, olhando para a geopolítica mundial. Tudo se alinha para isso e estamos muito perto de todos estes acontecimentos. Então, o próximo Papa, definindo aqui, não é o anticristo não é um líder religioso, o anticristo é um político. Se você ver aqui no YouTube, rabinos, judeus ortodoxos falando sobre quem é o Messias que eles esperam, eles explicam dizendo, olha, o nosso Messias, ele não é uma divindade, ele é um homem comum, ele é um líder político que vai trazer paz a Israel e paz ao mundo. E é isso que o anticristo é, um líder político. A pergunta é, pastor Samir, ele já está no mundo hoje? Sim, senhores, e já está dentro da política mundial. Eu tenho uma percepção clara de alguém que cumpre todos os requisitos que a Bíblia fala sobre o anticristo, entenderam? Mas eu não posso chegar aqui e falar abertamente no YouTube, isso é claro, e nem nos seminários que eu faço. Raramente eu comento com pessoas do meu convívio íntimo, porque são informações que podem nos complicar até na esfera jurídica e outras. Então, a gente toma esse cuidado, mas o próximo Papa não é o anticristo e nenhum Papa será o anticristo. O que haverá quando esses 10 reis se unirem de uma maneira bem mais clara, mais concreta, e você verá isso. Este próprio ensino vai te levar a observar o mundo e você vai vendo como que as coisas vão andando nessa direção. Então, quando amanhã surgirem nos noticiários, União Europeia cria o seu próprio exército, é um sinal. União Europeia cria sua própria polícia, uma polícia unificada com aquele símbolozinho das estrelas. É um indício muito grande. E o anticristo já está dentro da União Europeia, ele só vai se manifestar na hora certa. Hoje ele não pode se manifestar. Então a pessoa dizendo que é um sheik, que é esse, que é aquele, tudo especulação. São pessoas que, se você confrontar com a palavra, eles não têm base nenhuma. Eles trabalham puramente no achismo. Então, o próximo Papa não é o anticristo. O anticristo ele virá do ressurgimento do Império Romano,
que está dentro da União Europeia, de 10 líderes chamados aqui de 10 reis, que vão governar pouco tempo, 1 hora, é muito pouco tempo. E que vão dar poder, eles vão dar poder, vão dar embasamento político a um outro líder mundial, que é o 8º, o anticristo, que por sua vez terá o amparo de outro personagem, que a palavra aqui chama de falso profeta. Este sim é um líder religioso mundial, com influência mundial, e aí você que é inteligente já entendeu aonde que eu quero chegar. Aí sim, um líder religioso mundial fará um papel apoiando o anticristo e trabalhando na unificação de todas as religiões como uma única religião debaixo de uma única bandeira chamada amor, entre aspas. Tudo isso já está pronto, este cenário escatológico está pronto e nós estamos andando velozmente para o fim. Mas o mais importante é o que diz os versículos finais, onde mostra que então Jesus virá e combaterá contra este rei, e o vencerá, e o derrotará. E a Escritura diz até por que isso acontecerá. Porque ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. O verdadeiro crente olha para o mundo sem medo, sem susto. Por isso que eu disse para vocês que o livro do Apocalipse não é para causar medo, irmãos, para ler e ficar aterrorizado. Se você é de Jesus, você está do lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E não importa o que aconteça daqui até o tempo do fim, Ele cuida de nós e nós com Ele venceremos também. E aguardamos, como eu disse no outro vídeo, com grande alegria, a volta do Senhor Jesus Cristo. E como pré-tribulacionista que somos, cremos que a igreja não passa pela grande tribulação, mas a qualquer momento as trombetas vão tocar, os ouvidos que outrora foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus ouvirão este toque misterioso e que apenas este grupo de salvos ouvirá. Dará-se também o brado do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Este primeiro quer dizer que nós não iremos antes deles, mas não que eles vão antes de nós. Mas no mesmo instante que Paulo usa em 1 Coríntios 15, 52, a palavra no momento, que é a palavra átomos no grego, período de tempo indivisível, indissecável, muito mais rápido que milésimo, décimo, centésimo de segundo, um período de tempo que nós não conhecemos. Deus ressuscita os mortos, lhes dá a sua identidade que tinham, ou seja, a sua aparência, porém agora perfeita, num corpo incorruptível de glória. Nós, os vivos, como ensina o apóstolo Paulo, seremos transformados e nesse átomo de segundo, numa velocidade tão grande que é muito maior do que a da luz ou que qualquer que o ser humano venha um dia a conhecer nessa existência, subiremos ao encontro de Jesus nos ares, nas nuvens, como diz a Escritura, e então estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo ainda diz, quando fala sobre isso, consolai-vos, pois, com estas palavras. Então, queridos, fica aqui então este vídeo trazendo este esclarecimento, como resposta também ao Fernando, que é meu seguidor, que é um amigo pessoal, esteve aqui na minha casa no feriadão da Páscoa. Gravamos aqui nesta salinha aqui onde eu faço meus estudos e é meu lugar de oração. Gravamos um vídeo com seu testemunho, um lindo testemunho. Se você não assistiu ainda, procure aí na playlist Testemunho Impactante de Conversão. Ali tem o testemunho do Fernando, que é quem pediu esse vídeo, e eu estou aqui então trazendo, respondendo a sugestão dele. E segunda-feira, também atendendo a sugestão de outra seguidora, falaremos sobre a visão do profeta Ezequiel. Mais uma vez nós vamos orar agora, como sempre terminamos nossos vídeos orando, mas antes eu quero mais uma vez enfatizar, por gentileza, se esse conteúdo te esclareceu, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o teu comentário aqui se esclareceu para você. E se você sentir no coração, querido, de abençoar o meu ministério, digo o ministério que eu exerço aqui e fora daqui, abrindo a descrição, você tem uma chave Pix,
através dessa chave, você pode mandar uma oferta, conforme Deus tocar no seu coração. E como eu sempre digo, quando Deus toca, é porque Ele tem um propósito maior e quer nos abençoar. Também, se você desejar me levar na sua igreja para fazer um seminário de escatologia de 2 a 3 dias, porque é o que precisa, no mínimo, 2 a 3 dias para falar sobre o básico do assunto, pode entrar em contato comigo, converse com seu pastor, eu terei o maior prazer de atender o seu convite e levar um seminário para falarmos lá sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta revelação. Tu és um Deus tão maravilhoso, que deixou registrado em Tua palavra tudo o que em breve há de acontecer. Te louvamos porque, apesar que a Bíblia mostra acontecimentos terríveis que virão ao mundo, mas mostra também que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que Ele derrotará o anticristo, o falso profeta e o último governo mundial. E Ele estabelecerá o seu reino aqui nesta terra, e aqui governará por 1000 anos, e nós governaremos com Ele como sua igreja. Que esta palavra venha trazer paz, venha trazer alegria ao coração de todos que a ouviram. Que esta palavra venha renovar, meu Deus, as pessoas. Abençoe meus seguidores, abençoe aqueles que oram por mim, abençoe grandemente os que ofertam, contribuem com o meu ministério. Senhor, Tu sabe que são estas pessoas que me ajudam a fazer a Tua obra. Abençoe seus lares, famílias, emprego, comércio, empresa e especialmente abençoe a sua vida espiritual. É a minha oração e o meu agradecimento. Pela fé eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.